memória do arquiteto Brasília, recebe hoje o embaixador Davi Murtinho. Nós estamos honrados com a presença do embaixador, agradecemos a gentileza de sua presença e convido para compor a música. Convido ainda para auxiliar nessa entrevista que nós vamos gravar, nesse depoimento que nós vamos gravar, o professor Elvin do Bugrá, Seguros de Rio. E o professor Gladson da Rocha, por favor. É diretor. Bem, antes de iniciar a gravação do depoimento do embaixador Coutinho, eu gostaria de fazer dois comentários. Nós estaremos iniciando na segunda-feira o curso de paisagismo com a arquiteta Vênus Pezes. Ela ganhou o prêmio de paisagismo na nossa última Bienal e coordenou o curso com arquitetos, especialmente de São Paulo, Universidade de São Paulo. Hoje iniciamos as inscrições para o concurso da terceira ponte do Lado Sul, que nós estamos organizando por contrato com a Terra Cá. Bem, então vamos ao que interessa, né? Embaixador, a palavra é sua e eu gostaria de apenas para iniciar, a palavra está aberta para os que estão aqui assistindo esse depoimento, né? Em qualquer momento podem interferir, como sempre tem sido aqui. E eu gostaria, para iniciar, apenas para deflagrar, né, a palestra do embaixador, de perguntar como foi assim, o seu primeiro contato com Brasília, com a nova capital, com a ideia da nova capital. Bom, veja, em relação a Brasília, eu tenho 3 fases. A primeira que vai de 58 a 61, a segunda que é de 62 a 69, e depois de 73, 74 a 79. São 3 períodos completamente diferentes, sempre ligados a Brasília. Eu botei isto aqui porque gostei muito do título do livro do Gladson. Gladson fez um livro que chama-se Minha Opção por Brasília, mas é que é isto que eu quero tentar transmitir a vocês. Eu vim para cá, assim, todo mundo vinha para cá que tinha interesse por arte ou por arquitetura ou por urbanismo. Eu vim para cá em 58, assim, inclusive foi o momento em que o Malraux veio ao Brasil. Muito curiosamente, havia poucas, era o fim de 58, e havia poucas pessoas aqui. E ele foi recebido, foi aí que ele inventou que isto era a capital da esperança, considerou as colunas do Alvorada como uma das raríssimas novidades arquitetônicas. Depois eu contaria a vocês como o Malraux, que tinha achado admirável aqui, achou péssimo depois. Mas eu vim e fiquei muito entusiasmado pela ideia. Havia pouco no momento para se entusiasmar. Tive a ocasião, então, de participar junto com Sérgio Bernardes do pavilhão de Bruxelas, pavilhão do Brasil em Bruxelas, que eu preparei ao longo de 58. E aí, realmente, me liguei a Brasília, porque havia uma enorme fotografia, de uma fotografia tirada por Marcel Gautreau, da maquete da Praça dos Três Poderes. Era uma fotografia gigantesca, de 5x8, no qual eu havia colocado por cima, 21 de abril, em francês, Brasil, capital Brasília. E então, isto era a coisa que mais impressionava os visitantes. Primeiro, o tamanho da fotografia. Segundo,
a ilusão minha de que eu realmente íamos inaugurar a capital em tempo. Eu fiz, o pavilhão ganhou enormes prêmios, nós tivemos um êxito completo. Por causa disso, o ano próximo, eu estava muito ligado ao prédio do Reide, no Rio de Janeiro. Naquela época, todo mundo trabalhava em tudo. E eu tive o grande luxo, em 59, de ganhar o prêmio de arquiteto do ano, sem jamais, evidentemente, ter feito nada no gênero. Eu recebi isso porque havia uma briga entre duas pessoas, e aí perceberam que o melhor era dar a um terceiro, eu fui o terceiro, e ganhei o prêmio em 59. Mas quando começamos a vir para cá, a minha função era preparar o gabinete do ministro. Nessa época, havia os que acreditavam que ia acontecer realmente a inauguração em tempo e os que achavam que era impossível. Havia aquela história de que nunca haveria telefone entre o Rio e aqui, nunca o lago ia encher, nunca haveria nada. E então este clima era, de um lado, contrastado absolutamente pela crença total de 300 mil pessoas que tinham um orgulho de fazer a capital, um orgulho maravilhoso. É a cidade mais alegre que eu conheci na minha vida. E foi se fazendo. Eu preparei o gabinete com Olavo Redig de Campos, que era o arquiteto do Itamaraty. Trouxemos alguns móveis que foram depois utilizados no Palácio, não? Os primeiros móveis. Trouxemos Guerra e Paz de Portinari para dar a ideia de que nós tínhamos confiança nesta cidade. Era possível, portanto, trazer obras de arte importantes. E montamos o gabinete do ministro. Nessa época, o gabinete do ministro era defronte do atual Palácio do Itamaraty, no Ministério da Saúde. O primeiro andar era nosso, nos haviam cedido, não havia ninguém em nenhum ministério. É uma das coisas, é uma cidade fantasma, é uma coisa extraordinária. Mas eu fui preparando o gabinete e fui vendo o contraste entre o entusiasmo dos trabalhadores e o crescente horror dos que vinham. Que é uma coisa estranhíssima, ou seja, eu estava conversando com a mesa, não literalmente com a mesa, estava conversando dizendo o seguinte: não se percebeu a importância de Brasília, nem naquele momento. Então, foi o meu primeiro ato, eu trabalhei, e no dia 19 de abril fui-me embora para o Rio de Janeiro. E fui-me embora porque tinha certeza que se eu ficasse, eu ia brigar com alguém. Eu tinha visto gente morrer, além do que gente viver aqui com uma confiança, com um entusiasmo, não? E vinham os cretinos, que só viam que não gostavam. Me lembro de um senhor chamado Nonô, que é um senhor deputado. Espero que ninguém seja parente do senhor Nonô. O senhor Nonô pegou os móveis, as pessoas iam e se hospedavam em apartamentos que estavam prontos, mobiliados, porque eles iam ficar nesses apartamentos. E então teve uma crise de raiva e jogou todos os móveis pela janela, dizendo que está uma porcaria, isto não presta para nada. Eu, cuidadosamente, tinha de ir embora, para evitar isso. Eu sabia o que ia acontecer, eu senti no ar que ia acontecer. E isso me dava uma tal aflição que eu achei de uma injustiça total e fui-me embora e não assisti. Parece que a festa foi algo deslumbrante, aqueles que tiveram a sorte de ver, eu não quis ver. Aí eu me liguei cada vez mais porque eu era o número 2 do Oswaldo Meira Pena. Oswaldo Meira Pena era o autor de um livro que se chama Quando Mudam as Capitais. Um livro que ninguém mais vê, mas que é uma obra extraordinária porque ele traça, para nós que parecia que era uma grande novidade, não, ele traça a quantidade de capitais, não de cidades, mas de capitais que mudaram. E o livro estava pronto, não havia ainda a ideia de se fazer Brasília, ele também não acreditava, mas no último botou o capítulo sobre Brasília. Mas o Oswaldo fez, através do Itamaraty, a maior propaganda de Brasília.
e da inauguração de Brasília, da importância de Brasília. E foi o Itamaraty que permitiu que o mundo percebesse isto, porque nós fizemos uma propaganda sistemática. Trabalhei um pouco. Começamos com um colega meu, Mozart Rugel Valente, a fazer o anteprojeto, no sentido do programa do Ministério. Era um catatal, como vocês podem imaginar, o Ministério das Relações Exteriores é uma estrutura extremamente complexa. Ele não é difícil, mas é muito complexo. Enfim, como funciona, para que funciona e como deve funcionar. O Mozart e eu, Mozart faleceu, um importantíssimo colega, faleceu, e preparamos um texto sobre como deveria ser o Ministério. Esse texto começou a se discutir, e aí houve minha primeira participação com o prédio do Itamaraty. Havia uma ideia do Dr. Lúcio de que o prédio do Ministério das Relações Exteriores devia ser pequeno, nem uma quarta parte do que é hoje o prédio. Porque na ideia dele, vejam bem, nessa época, o Ministério da Justiça não tinha sido construído. Ele só vem a ser construído posteriormente, duplicando um clone. É um clone do Ministério das Relações Exteriores, e a ideia era 2 volumes. O volume nosso, na ideia do Dr. Lúcio, deveria ser discreto. Não chegava a ser pequeno, mas devia ser discreto. Porque ele achava que eram 2 portarias. O Ministério do Exterior de um lado, o Ministério da Justiça, que era, na realidade, o Ministério do Interior. E para o Dr. Lúcio, o Ministério da Justiça ainda era o Ministério do Interior, que é o nome. Então você tinha um equilíbrio absoluto, não? E ele não queria tirar a importância do Congresso e a ideia de que depois você descobriria para os 3 poderes. Eu, então, disse a ele, sim, não há dúvida, mas nesse caso não pode ser, não pode haver, o Itamaraty não pode continuar a ser os salões da República, que era a função que nós havíamos feito quando houve a queda da monarquia. O prédio do Ministério das Relações Exteriores no Rio foi utilizado durante 3 anos pela República, ou seja, o governo provisório ocupou e depois acharam pequeno e nos deixaram para o Itamaraty. Nós estaremos daqui o ano próximo, teremos outro selo, vamos ter um selo mostrando que o Itamaraty do Rio, nós recebemos ele primeiro, mas vamos ocupar o Itamaraty do Rio em 1899. E aí a República nos diz o seguinte: nós não entendemos nada de protocolo e vocês continuem participando disso e organizando tudo. E ao contrário de a pessoa utilizar os salões do Catete, para onde se mudou a presidência, eles deixaram a parte de cerimonial com o Ministério das Relações Exteriores. Então, houve uma tradição curiosíssima em que o presidente da República recebe no Ministério das Relações Exteriores. Uma coisa única. Isso não existe em país algum, mas é o resultado histórico nosso. Nesse momento, eu disse para o Lúcio Costa, sim, então, se o senhor quiser isto, tudo bem, não acho péssimo, enfim, mas vamos perder esta lógica. E acontece que o Alvorada é muito pequeno. É uma das coisas curiosas numa cidade de dimensões. O Alvorada é pequeno, é ótimo para um jantar para 30 pessoas, 20, mas quando você pensa uma recepção de 2.000 pessoas, não há nem como fazer. E depois eu contarei a vocês o que aconteceu quando querem fazer coisas lá. Nós, então, eu expliquei isso ao Lúcio Costa, e hoje concordou, e nos permitiu, então, fazer um prédio grande. O primeiro prédio era interligado com o Ministério da Saúde, ou seja, era aproveitar o que já existia, não era mais barato, mais simples. Essa era a ideia inicial. Aí começa a se discutir como vai ser o prédio, como não vai ser, e eu sou nomeado para a embaixada no Japão. Já todo mundo tinha vindo Jânio Quadros,
ninguém imaginava que o Ministério das Relações Exteriores viria para cá e, portanto, não havia mais nenhuma utilidade de eu permanecer aqui. Vou para o Japão, fico lá 1 ano, aprendo muito, muito mesmo. Foi um dos anos mais extraordinários da minha vida. E aí, quando o Hermes Lima decide construir, ele era um ministro, o Hermes Lima era ministro das Relações Exteriores em 62, decide fazer a construção e pede o projeto, a desenvolver o projeto, Olavo de um lado, Oscar do outro, começam a fazer o projeto. Quando eu vi que havia possibilidade de construir, sugeri ao ministro Hermes Lima se ele achava oportuno, me achou muito oportuno. Eu cheguei aqui, em 62, com todas as minhas ideias do Extremo Oriente, e tinha estado, depois contarei a vocês o porquê, tinha estado em Angkor Wat, na Camboja, não? Foi na viagem de volta. Na viagem de volta eu tive a sorte de poder parar na Camboja. Quando eu cheguei aqui, começaram as obras. Tive então a ocasião de trabalhar diretamente no projeto, no sentido de explicar melhor ao Oscar como era aquele livro que ele havia recebido e que ele havia perdido. A programação, o Oscar perdeu. Ou perdeu, jogou fora, não sei, enfim, achou chatíssimo. Aí então começamos a explicar como era. Então eu fiquei ao pé aí para completar o palácio, estou falando do palácio, não? Ou para completar o palácio, aí começamos a discutir, não, aqui não pode, tem que ter porta aqui, tem que ter corredor assim. E aí foi a minha grande contribuição, é que os corredores eram galerias. Pela primeira vez aqui em Brasília, em vez de ter corredores, tínhamos galerias. A emoção do Oscar, quando eu disse que não havia inconveniente em ele fazer uma galeria de 6 metros de largo e de 80 metros de fundo, ele disse, agora sim, posso trabalhar. Porque, na realidade, se vocês visitam o Ministério do Interior, ou seja, o Ministério da Justiça, vocês verão que se é, ou quando não se fala de tamanho de galerias. São os corredorzinhos horríveis, mas você não pode acreditar que seja o mesmo, que é o clone. É o mesmo espaço, exatamente. Pois bem, eles conseguiram tirar a nobreza para poder ganhar um poucos metros quadrados de repartição, que não é nem é de salas, mas é de repartição. Aí, trabalhei de um lado, Olavo, e aí consegui uma coisa muito importante. O Roberto Burle Marx, com quem eu tinha trabalhado em Bruxelas, e quem havia sido um dos que havia ganhado medalhas em Bruxelas, o Roberto Burle Marx estava muito triste, porque ele havia feito Pampulha, e era muito ligado, portanto, a Oscar, e muito ligado à nova renovação, enfim, à renovação da arquitetura brasileira. Ele chamou o Juscelino de caloteiro, porque o Juscelino não pagou, sabe, os jardins lá de Pampulha. E então o Roberto, que era o Roberto Burle Marx, você pode imaginar, levava muito a sério, portanto, o dinheiro, não deixaram de pagar uma parte do que deviam, então chamou de caloteiro. Evidentemente, o Juscelino nunca mais quis saber do Roberto. Então, o Roberto não entrou até então em Brasília. Isto vai, portanto, para 63, 64. Eu falei com o Oscar, e o Oscar disse, não, vocês fazem questão, ele é o melhor, sem dúvida alguma. E ao redor disso é que o prédio foi tomando lógica graças à presença do Roberto Burle Marx. Porque se vocês imaginam os nossos jardins aquáticos de um lado e os jardins superiores, sem o Roberto Burle Marx não teria nenhum sentido, enfim, seria certamente menos importante como construção. Quando eu cheguei aqui, havia um problema curiosíssimo. Nós tínhamos... eu estou falando um pouco porque tem dois ou três que são de Itamaraty, mas é muito curioso ver o seguinte. O prédio não tinha passarela nessa época, o prédio dava em cima do cerimonial.
o gramado. Eu disse, mas não pode, porque as pessoas vão querer olhar. Chegam até lá e olham o que estão fazendo, que era uma coisa estranhíssima, né? O cerimonial, você pode imaginar uma coisa para a gente que morava em Brasília nessa época, um cerimonial era uma coisa que não sabia perspectiva, era uma coisa assim saído da igreja, coisa assim. Pois bem, então eu disse, não pode. Então eu sugeria ao Oscar o que eu tinha visto na Camboja. Eu tinha visto lá um enorme espelho d'água, enorme, e eu disse, olha aqui, se você bota um espelho d'água na frente, aí a pessoa, 2 quadrados, não? Aí a pessoa tem a possibilidade de não chegar à janela. Assim disse Oscar. Então ele me mandou, devia ter guardado porque é histórico. Ele me mandou, sim, gosto da ideia, mas terá que ser tudo. E foi aí que ele fez o prédio, rodeado totalmente por água, não? Que é uma coisa que caracteriza toda a arquitetura. Aí nos permitiu uma coisa extraordinária. Num dos panos da construção não tem vidro, porque tem um pequeno fosso que permite que você te dê o luxo de não ter vidro. Então, qualquer 40 centímetros de água é o suficiente para ninguém entrar, e se entra, vão entrar muito úmidos. Esse foi uma coisa que me deu um enorme prazer de ver isso, e pouco a pouco foi se fazendo o prédio. Uma simbiose absoluta entre diversos, havia maquetistas, havia o Milton Ramos, que é um arquiteto extraordinário que só tem um defeito de ter sempre mau humor. Ele tem um mau humor nacional, sabe? É uma coisa assim espantoso, não? Tudo é ruim, ele fez tudo. Aqui, para você ter ideia, ele fez o clube militar, fez o clube e o clube aeronáutica. Você pode imaginar o que ganha esse dinheiro, não, nesses 2 clubes, não? É o homem que fez o aeroporto de Belo Horizonte. Então, você veja quem é este senhor. Extraordinário, absolutamente extraordinário, de uma dedicação, desenhava tudo. A outra pessoa que nos ajudou profundamente nisso era o Atos Bulcão. O Atos Bulcão, nós devemos ao Atos Bulcão para o Palácio do Itamaraty uma gratidão absoluta, porque ele não teve vergonha de fazer o piso, o corte do piso do Atos Bulcão. Ou seja, a pessoa chega lá e acha muito bom porque, claro, é pensado, não? Não há nada lá que não seja pensado. Além disto, eu consegui, repetindo o que havia no Rio de Janeiro, de repetir um palácio neoclássico em Brasília, que é uma coisa, porque no fundo é neopaladiano no nosso palácio. E nós temos no Rio uma característica, são 2 alas, uma do ministro e outro do secretário-geral, que são tão importantes um quanto o outro, e não devem se encontrar. Ao contrário da arquitetura administrativa, que é de Brasília, que a pessoa aproxima o secretário executivo do ministro, que isso faz parte, não, se puder por cima, se puder dentro, ainda melhor. Nós tivemos um secretário-geral importantíssimo que fez tudo o que se fez no ministério e que inventou isso, que o secretário-geral tem que estar longe do ministro, de maneira a que ele, ao ir para o gabinete do ministro, imagina o que vai dizer o ministro. Bom, eu fui discípulo desse senhor, e então eu expliquei isso ao Oscar e achou muita graça, aquela ideia de espaço gigantesco, não? São 80 metros, né? Olha, já dá para pensar. Então fizemos isso, fizemos a ala do secretário-geral, fizemos a ala do ministro. Outra coisa muito extraordinária, no Ministério das Relações Exteriores no Rio, Maurício Nabuco, Dixit, tinha uma coisa extraordinária. Ele fez uma entrada e um elevador para o ministro, à base de que o ministro, quando entra, ele é sufocado de pedidos. Então tem que entrar direto e ir para o seu gabinete. Então nós fizemos isso. Então você tem no Ministério uma coisa muito curiosa. O secretário-geral tem sua entrada,
que é a rampa. A rampa é a entrada direta do secretário-geral. E depois você tem a entrada pessoal do ministro, que só existe no nosso ministério. Ou seja, nós temos um lugar onde o ministro entra e tem uma aprumada extraordinária. Pega a totalidade do prédio. Pega o último salão, pega o gabinete D, pega o térreo, pega o subsolo para ir ao auditório. Então você tem um domínio total pelo ministro, que nós tratamos como se fosse a rainha-mãe, não? Absolutamente cuidamos dele. E nesse sentido, quando nós já estávamos com a ideia de que estávamos fazendo uma coisa maravilhosa, Mozart ainda vivo e eu, veio e submetemos o anteprojeto ao Santiago Dantas. Santiago Dantas foi ministro das Relações Exteriores, foi primeiro-ministro, e era uma dessas pessoas de uma inteligência extraordinária. Disse, sim, está ótimo, mas aqui falta um lugar para que eu possa receber as pessoas que não merecem ir ao meu gabinete. Ele era político e tinha essa ideia muito curiosa. Então, nós colocamos dentro do palácio, onde não se vê, um apartamento. Não sei se você conhece. Pois é, existe um apartamento escondido. Sim? Aliás, isso é coisa muito de arquitetura romana, não? É tão grande que você pode esconder um apartamento lá dentro. Então, escondemos o apartamento. Fizemos o apartamento do ministro, que é uma coisa deliciosa, onde ele recebe almoços e recebe as pessoas que não entram propriamente no Itamaraty, porque o Itamaraty começa no primeiro andar, o resto não conta, não é o térreo não. O piano nobile é o primeiro andar, onde está o gabinete. Isso foi uma das características. E vejam bem como este homem era extraordinário. Nós tínhamos nessa época o quadrado na frente, o retângulo, que é a parte administrativa, e ele disse, aqui falta um lugar para fazer prospectivo. E imaginou o segundo anexo, que o Oscar só viria a desenhar uns 8 anos depois disso, já Santiago Dantas morto, mas ele imaginou onde você trabalha, é uma coisa curiosíssima, não? Pensar uma pessoa que imagina a totalidade da necessidade que teríamos de fazer um centro prospectivo. Pois bem, se vocês veem o ministério, é uma coisa muito curiosa. É um quadrado, um longo retângulo e um redondo. O que nós chamamos de bolo de noiva, não? São 3 formas, quando você as vê de cima, eles são extraordinárias. E isso é uma brincadeira do nosso Oscar, não? Que deve ter achado isso o máximo, não? Pois bem, aí passa-se o tempo, pouco a pouco vai se consolidando o prédio, e eu começo a trazer objetos, e compro objetos. E tive a sorte de que meus colegas do Itamaraty tinham tal horror de Brasília, que nunca jamais se queixaram e nunca quiseram dar o menor palpite, primeiro para não ter responsabilidade, e segundo, porque achavam mesmo muito ruim. Então pude comprar tudo. Você não pode imaginar o que é isso, a maravilha de você poder chegar e dizer, traz este arquiteto, fazemos este móvel, compramos aquele quadro, tapetes, que tapete? Vamos trazer todos os tapetes. Eram enormes tapetes, porque os salões do Itamaraty são uma coisa gigantesca. Nós tivemos, veja bem como é funcional, tivemos uma recepção para a rainha de 7.000 pessoas. 7.000 pessoas que entraram, 7.000 pessoas que foram ao banheiro, 7.000 pessoas que saíram perfeitamente. Ou seja, o funcionamento do palácio é de uma tal simplicidade que os fluxos vão e vêm com toda naturalidade. Então, temos este prédio que eu estava construindo, decorando, e tive o maior prazer. Ao mesmo tempo, vocês eram da universidade, você foi da universidade aqui, você também, não pode ser, pode. Pois bem, nós estávamos construindo ao mesmo tempo a 107. A 107 foi construída pelo Ministério das Relações Exteriores. Porque, como não havia nada, era necessário que nós construíssemos apartamentos para os nossos colegas, que não queriam vir. Então, a um momento dado, já quase no momento, esses apartamentos
foram extraordinários, foram dirigidos pelo Lelé, mas o Lelé não achava também que eu ia construir. E acabamos fazendo, em vez de fazer os 11, fizemos só 5 dos prédios. Mas o que aconteceu de curioso é que, por causa disso, eu tive uma outra intervenção em relação à modificação. Foi isto que nós fizemos pouco a pouco, e chegou 1967, ia mudar o governo, o palácio chamava-se Palácio dos Arcos, e aí, infelizmente, um colega meu, para a felicidade dos meus colegas, o último decreto assinado pelo nosso presidente, não é o Costa não é o primeiro ainda, o primeiro, Castelo Branco, o último decreto dele é dando o nome de Itamaraty ao prédio. Assim termina esta primeira fase minha, no sentido de que eu construo o prédio e faço ao mesmo tempo outra coisa, que é a construção do Clube das Nações. O Clube das Nações era uma noção que nós tínhamos de que era necessário construir algo para os diplomatas estrangeiros. Nisso erramos totalmente, porque o clube nunca foi usado pelos estrangeiros. Houve um mal-entendido, o fato é que não temos. É um clube delicioso, não sei os que conhecem isso, é um projeto do Ítalo Campo Fiorito, projeto delicioso. E o Ministério das Relações Exteriores patrocinou também a construção do Clube de Golfe, porque os diplomatas estrangeiros diziam: como é que se pode? É uma cidade que nem tem um clube de golfe. Fizemos o clube de golfe e se fez as coisas, ou seja, a vinda para cá era um clube, um prédio e o clube de golfe, né, que era o necessário para fazer. Era tal o horror do Itamaraty, da nossa vinda, que eu recebi as ordens de entregar os apartamentos à universidade. Nós demos de mão beijada. Eu, aliás, quero dizer isto ao reitor, que já ninguém sabe. Como isto foi em 67, ninguém mais sabe de que o Itamaraty construiu e cedeu, entregou à universidade. Pois bem, aí termina-se, eu tento fazer as coisas. Quando íamos mudar para cá, cuidadosamente me mandaram para a Índia. Então, chegaram, aliás, me disseram: estamos necessitados de uma pessoa do seu tipo, extraordinária, sua capacidade. Aí eu disse: lá vem o horror. E era isso. Me mandaram para a Índia, pensando que iam me fazer uma desgraça. E, evidentemente, uma das coisas mais lindas da minha vida foi ter ido para a Índia. Fiquei lá 3 anos, voltei. E aí, então, pouco depois, fui convidado a ser secretário de Educação e Cultura. E então tem uma segunda fase, uma terceira fase com Brasília. Eu tive o privilégio, durante 5 anos, de ser secretário de Educação e secretário de Cultura. E aí, algumas coisas importantes foram feitas. Primeiro, do ponto de vista educativo, construí 3 havia uma só escola à parte, construí mais 3. Todas diferentes, todas assim. Havia um arquiteto muito bom chamado Bolinas, um arquiteto paraguaio muito bom, que fez muitas escolas para mim. Raul Molinas, o arquiteto. Ele sempre se dizia Raul Molinas, o arquiteto. Ele era um paraguaio muito simpático. E construímos muitas coisas. Mas havia aqui uma caveira de burro, que era o Teatro Nacional. O Teatro Nacional era o depósito onde havia 3.000 colchões. 3.000 colchões. Então, os 3.000 colchões era a coisa que mais emocionava todo mundo, porque o DFE, que é uma instituição que faz programas esportivos, botava todos os colchões lá. Como havia muito colchão, havia muito velhinho e muita gente, muito mendigo e muito ladrão. Era realmente a coisa mais impossível de você imaginar. Ficou, para que vocês tenham ideia, isto é 1975. O prédio tinha sido acabado, a carcaça do prédio tinha sido acabada em 1960. Quando da inauguração de Brasília, o prédio do teatro já estava pronto.
parte externa. Aí o nosso Milton Ramos, os colaboradores dele, o Oscar também, fizemos recuperar o teatro, que é uma coisa importantíssima. Você não pode imaginar o que foi fazer de um depósito de colchões o teatro que vocês veem. Fizemos o teatro e, coisa muito curiosa, um pouco a semelhança daquele apartamento escondido, apareceu um espaço que era a Sala Nepomuceno, que não consta do projeto inicial. É a mesma história, é tão grande aquilo que apareceu ali um espaço morto, onde inventamos de fazer a Sala Nepomuceno, aquela pequena sala muito bonitinha, vermelha. O teatro foi algo que teve uma importância decisiva para a Brasília, porque não ter um lugar onde fazer certas apresentações foi um dos elementos que pude participar, porque é fácil se você tem a confiança do governador, que era o caso meu. Depois, então, fiz uma coisa mais difícil do que isso. Foi a transformação de um cinema absolutamente o mais poeira dos cinemas, porque nessa época vocês são tão moços que nem sabem o que é um poeira. Mas o poeira era algo que havia no Rio de Janeiro, que eram aqueles cinemas gigantescos, cheios de cadeiras e cheios de ratos, de bichos, especialmente de baratas, não? Os chamados poeira. Eu fui lá, vimos isso e assistimos à corrida dos ratos. Sabe? Aí eu percebi que era preciso fazer alguma coisa. Então fechamos o cinema, que era o único. Você pode imaginar, não é só fazer algo, é você impedir que alguém tenha algo para fazer. E aí fechamos o teatro e fechamos a luz, peguei as cadeiras, 1.280 cadeiras, para você ver o tamanho do Cine Brasília. Levei para os colégios, e essa vantagem, não? Eu era duplamente, de um lado era secretário de Cultura, de outro secretário de Educação, levei as cadeiras para lá. E então fizemos o Cine Brasília. Cine Brasília é o único cinema governamental, porque o que acontece de muito estranho é que os governos têm sempre teatros, mas ninguém tem cinema. E isto fez com que, ao terminarmos o cinema, eu pudesse reabrir o festival, porque uma das justificativas que tinham feito para acabar com o Festival de Brasília durante os militares, não, a vida dos militares, era, evidentemente, dizendo não há nem onde fazer, não? Nós terminamos e retomamos uma coisa que para Brasília, e durante o regime militar, era uma coisa inacreditável, porque todo o cinema é inteiramente contestatório. Fizemos o Cine Brasília. E foram pouco a pouco, foi se acabando o meu reinado, e aqui fiquei eu, simplesmente, com a minha opção por Brasília. E foi o que eu tive a ocasião de contar a vocês. Está claro, se alguém ainda tem paciência de ouvir e de perguntar, estaria encantado de continuar. A palavra está aberta, vamos dar uma olhada. Embaixador, ligando a algumas coisas que o senhor falou, o espelho d'água. Quando eu fiz o anexo da Embaixada de Lima, esse anexo ia ter toda a parte cultural, comercial, tanto o público externo, e naquela época, 78, 79, a segurança tinha um horror dessa gente, né? A segurança tinha horror de que esse pessoal, os cabeludos que iam na parte cultural. Então, queriam fazer com que houvesse um grande muro, um pátio isolando isso. E nós conseguimos convencer a segurança de que o espelho d'água, ali não mais que 40 centímetros, ali foi feito com 80 centímetros, era suficiente para afastar qualquer pessoa da janela, e acabou vindo aquele espelho d'água até a janela. Então, as pessoas trabalhando ali tinham um espelho d'água com plantas.
E a outra coisa foi quando nós tivemos a embaixada na Índia, praticamente tudo que se falava daquela casa, é isso que o embaixador Mufti fez. O calçamento de tijolo dos automóveis na frente, aquela sala oval que parece que era uma varanda que cobriu e que era o grande salão da casa, né? Então lá tudo era embaixador Mufti. Em qualquer lugar que a gente falava, embaixador Mufti era lembrado. De modo que aquele seu exílio, como prêmio de ter transferido para o Brasil, aquele só deixou lá. Até hoje se fala das coisas do embaixador Mufti. Que bom ver isso. Então construiu o banheiro cor-de-rosa, que você viu lá, mas houve uma coisa muito divertida. Eu recebi o Roberto Bolemax lá na Índia, que foi com Odete, a célebre Odete, que tem aquela casa maravilhosa. E eu pedi a ele que desenhasse um jardim para a embaixada. Ele me fez um esquema, eu achei muito bonito, e de repente eu percebi. Ele havia feito o seguinte: ele havia feito um pouco inspirado, evidentemente, em arquitetura mogul, ele havia feito uma série de pequenas fontes. E eu disse: vai ficar lindo, vai lembrar absolutamente o Chemonon. Você lembra do Chemonon? Que a pessoa ligava a água e... Porque a ideia dele era essa. Em todo caso, realmente eu tive muito prazer de fazer. Deixa eu contar-lhes uma coisa curiosa entre Oscar e o Olavo Redig de Campos. O Olavo Redig de Campos é um admirável arquiteto que fez casas, fez a chancelaria nossa em Washington, e ele fez o seguinte: o Palácio do Rio nos impressionou, nos influenciou profundamente, tanto a ele quanto a mim. E nós decidimos que era necessário botar seda na parede. E seda na parede foi quem inventou isso, foi o Olavo, essa ideia de umas placas revestidas de tecido que a pessoa coloca na parede, não? E não é como, evidentemente, na Europa se faz inteiro. E ele fez uma coisa que toda Brasília é coberta disso. É uma invenção do Oscar. Oscar achou que isso era uma galinhagem. Lá vem eles com as galinhagens. Ou seja, o Oscar achava sempre que nós não éramos muito sérios. E foi curioso, porque aliás, a graça do Itamaraty, lá em cima nos salões, é a seda, não? Aquela seda é uma coisa inesperada, não? Então, e fizemos graças a isso. Pronto. Eu acho que deveríamos acabar, porque antes que se me vayam. Queria somente lembrar o nosso queridíssimo embaixador Vladimir Putin, querido amigo, de que em 65 eu tive que fugir para a Inglaterra, porque fui preso aqui, porque problemas, então eu tive que fugir. E passei lá 2 anos, felizmente com a ajuda de Lord Comfort, me conseguiu um lugar no Ministério da Habitação lá, e eu fiquei lá 2 anos trabalhando com as cidades novas inglesas. E depois voltei, em 67, 68, voltei, e durante esse tempo foi construído o Ministério de Relações Exteriores do Itamaraty, que eu não conhecia. E então eu fui ver, primeiro eu li as notícias que haviam, da época, e dizia lá que em tal dia foi inaugurado o Palácio do Itamaraty, com a presença de 2/3 da população de Brasília, que estava lá presente para ver a obra do seu arquiteto. Eu achei isso tão fantástico, essa participação popular, que ocorreu também no Rio, aquele caso do Clube de Engenharia, em que os cariocas romperam o trânsito, fecharam o trânsito, fecharam a Avenida Rio Branco, porque não concordavam com uma solução de um detalhe lá do edifício do Clube de Engenharia. Mas então, esse dia eu fui então lá ver, voltando,
E estando lá em frente, olhando essa obra, eu confesso que as lágrimas desceram de emoção, de que bonito é saber que existe gente capaz, inclusive com a participação maravilhosa do Martinho, né, de fazer um edifício tão bonito, tão belo. Eu queria registrar isso nada mais. Te agradeço muitíssimo. Deixa eu contar o que aconteceu quando o Castelo Branco foi visitar. Nós preparamos uma visita do presidente e foi feito em 2 tempos, por isso essa história houve uma recepção oficial para o corpo diplomático, foi em 67, antes dele ir embora. Fizemos uma recepção para o corpo diplomático, todo mundo veio do Rio de Janeiro para ver o prédio, não? E estava o presidente da República. E eu comecei a levá-lo pela sala, e ele cada vez ia ficando assim. Quando entrou no gabinete do ministro de Estado, nós temos um gabinete do ministro que tem 12 por 12, né? Um troço, o Deus manda, não há dúvida sobre isso. E aí ele tem o comentário dele diz, bom, o meu é mais modesto, mas também não tem outro, não. Mas foi isso. Agora, o que houve? A construção do ministério foi recebida nesta cidade muito diferentemente da construção dos outros prédios. Houve a compreensão por parte da cidade de que se o Ministério das Relações Exteriores ficasse pronto, resolvia o risco de voltarem a Brasília, já que íamos trazer o corpo diplomático. Não era apenas um ministério, senão que era o ministério nesse sentido. Pois bem, quando terminamos essa recepção, no dia seguinte, eu mandei abrir o palácio, tapete e tudo, 3 dias. Então, a alegria das pessoas, porque eu tinha uma teoria sobre como devia ser a decoração de um palácio. Eu dizia que o limpa-bocas e o senador devem achar ótimo. E foi completo. Ninguém deu conta. É uma coisa muito curiosa, não? Você ter a sorte de poder fazer algo e ninguém ache ruim. Mesmo meus colegas que vieram não conseguiam achar ruim. Achavam grande, achavam isso, achavam aquilo, mas ruim que não achavam. E o público compreendeu, ou seja, foram os candangos. Mas então eu disse, vou tirar os tapetes. E digo, não, o tapete é feito para ser pisado. Então, durante 3 dias, todo mundo foi para lá. Porque não se trabalhava. Não? Então, foi uma coisa emocionante. E foi graças a isso que se completou a simbiose, porque havia a ideia de que as pessoas iriam achar que é luxuoso demais. Pelo contrário, é aquela história. Só rico que acha que não se deve ter, que deve ser simples. Não, pobre gosta de luxo. Absolutamente. Então, e vejam bem, para uma pessoa daqui, aqueles tapetes, nós temos a coisa, por exemplo, temos um dos 3 a 4 maiores tapetes orientais do mundo, que é o tapete que ia ser da Rainha Vitória. 14 metros. Você não pode imaginar o que é um tapete oriental de 14 metros. Um tapete que o Shah da Pérsia, quando ele veio aqui, perguntou-me, eu acompanhava, disse, onde está o tapete? Bom, é isto que estava para os candangos. Então era uma coisa... Claro, evidentemente que ele não percebia se era antigo, não era moderno, se era tudo igual para ele, mas por luxo, assim, o prazer. Tudo funcionou. Foi uma coisa... Nós fizemos o seguinte, várias festas. Uma delas foi o seguinte, quando a rainha da Inglaterra vinha, nós resolvemos fazer o renque de palmeiras que temos no Itamaraty, fizemos atrás, que são um renque de buritis. E foi a primeira vez que se faz transplante de buritis grandes, porque nós fizemos uma trincheira de água, pusemos terra e pusemos as quaresmeiras e depois transplantamos é uma coisa que as pessoas dizem, vão morrer nada, estão aí. Não morreu nenhum. Eram para a rainha, para mostrar. Foi muito bonito. Tivemos coisas divertidas, como a louça para a festa do príncipe do Japão. Vinha pela Fink, que é uma série de companhias de transportes,
por engano, mandou para Praga. Então, nós começamos a dizer, onde está a louça? Então, alugamos a louça aqui no Hotel Nacional. Não chegava as coisas. E foi muito bom. Eu devo dizer que... E continuo com a minha opção para o Brasil. Eu voltei depois do meu último posto, que eu fui para a Dinamarca, e, aliás, o Milton Ramos desenhou a minha casa, não, maneira que eu tenho toda a sorte. Cecília tem a sorte de ter uma casa aqui também desenhada por Milton Ramos. Não só trabalhamos no mesmo cargo, mas temos o mesmo arquiteto. Isso é muito chique. E sobre isso, queria agradecer a vocês a gentileza de ter me recebido e mais ainda ter me ouvido. Só um pouquinho. Vamos abrir mão do senhor mais um pouco. Alguém dos amigos, dos colegas que estão assistindo, tem alguma pergunta, algum assunto que queira levantar aí? As festas, muita gente no Palácio da deixa então. Isso foi o seguinte, foi uma coisa séria. Nós não tínhamos ainda o nosso prédio funcionando. Depois é que ele veio para cá. Estava quase pronto, e não estava rodado. Não. Era do... que morreu depois, morreu no cargo, presidente. Costa e Silva. Costa e Silva vem e inventa o seguinte. Tinha um jovem conselheiro de quem ele tinha mais completa confiança e decide organizar a festa da posse no Palácio do Alvorada por este nosso jovem colega. E conseguiu fechar Brasília. Ele nunca tinha vindo a Brasília, então fez como no Rio, não? A pessoa fecha uma porta, fecha uma rua, então fechou a cidade, sabe? E começou uma chuva, inundando tudo. E então, quando você... Alvorada, a parte de acesso é a coisa mais ridícula, porque cruza. Você não... evidentemente, não é feito para ter gente. Havia uma fila gigantesca e esperavam horas, não? Pessoas entravam, desciam, e eu disse assim, isso não é nada, vocês vão ver que daqui não saímos. E era assim absolutamente. Foi feito. O palácio é pequeno demais. Compreende? Não poderia... A primeira grande recepção foi feita no Planalto. A grande recepção. Mas que também não funciona. Você não pode fazer, ao mesmo tempo, ter a parte de trabalho, de despacho do presidente e fazê-lo. E foi por isso que nós conseguimos fazer essa máquina de receber, que é ótima. Não? E temos também uma coisa muito boa, a máquina de negociar. Porque quando você negocia naquele palácio, você negocia melhor se você estivesse num prédio comum. Então, quando vem gente de fora, eles ficam muito impressionados. Embaixador, alguma pergunta ainda? Sim, eu gostaria de saber qual foi a vinda do corpo diplomático para os representantes estrangeiros a Brasília. Isso foi Itamaraty inaugurado, isso facilitou? Não, o seguinte, foi o seguinte, primeiro, como eu contei, quando estava pronto o palácio, cuidadosamente me mandaram embora. E eu não assisti, portanto, à vinda. Mas o que aconteceu foi o seguinte, nós fizemos, veio a totalidade do ministério, veio em 3 dias. Foi uma coisa extraordinária. Cada um tinha sua sala, cada um tinha o seu apartamento e cada um trouxe seus documentos. De maneira que a transferência foi uma obra-prima. E demos 18 meses ao corpo diplomático para se transferir. Depois disso, não haveria mais imunidades diplomáticas no Rio. Além disso, era um momento em que havia sequestro de embaixadores. Então, o momento era extremamente vantajoso, porque a pessoa disse, não daremos mais garantias. Então, foi exatamente a coincidência quando viemos para cá. Mas eu fui para a Índia fazer banheiros cor-de-rosa. Mas foi muito bem, sabe? As pessoas, nós tivemos, e temos muito ainda, muita arquitetura boa das embaixadas.
que não são muito reconhecidas, mas são muito boas. Eu queria fazer uma última pergunta, pastor. No nosso último Memória do Arquiteto, né, tivemos aqui o Ítalo Campos Fiorito, ele fez alguns comentários, né, sobre a sua atuação, a sua presença em Brasília. Né? Então, entre os banheiros cor-de-rosa e essas festas, ele lembrou do fato da invasão da Universidade de Brasília, né, em que o senhor, até com uma certa violência, entrou no gabinete do presidente Castelo Branco para alertá-lo do que estava ocorrendo. Como era esse convívio, essa coisa ao mesmo tempo de funcionário do Itamaraty e de um homem que não admite esse tipo de violência? Não, o que acontece é o seguinte: como não havia ninguém, os poucos que aqui estavam eram reis, não, evidentemente, porque a pessoa tinha acesso a tudo. Havia lembro-me ainda do tempo antes disso, o tempo do Darcy Ribeiro, não, o acesso ao Darcy Ribeiro que a pessoa tinha, porque havia muito, havia as poucas pessoas que aqui moravam. Mas eu tive essa má sorte, coincidência de que assisti à invasão da universidade, quando havia uma exposição que eu estava inaugurando de livros, e então, livros americanos até. E eu gritava com eles: mas não pode, isso não pode. E foi me empurrando, sabe, que você pode imaginar. Mas eu vou te dizer por que ele está contando isso. É que o Ítalo teve uma bolsa para estudar urbanismo que eu dei. Então é por isso que ele me passa essa lembrança. Antes de encerrarmos essa sessão, eu convidaria a nossa secretária-geral, a Barré, para ler a ata que levou essa reunião, por favor. Ata da 28ª reunião do Conselho Diretor do IABDE, gestão 98-99. Aos 4 dias do mês de agosto de 1998, o Conselho Diretor deliberou o conselheiro de diploma de merecimento ao senhor embaixador Vladimir Curtino, por sua importante atuação no processo histórico de implantação e consolidação da capital. Pela presente, Ana Maria Barrelli, secretária-geral do IABDE, lavra o presente ata juntamente com o presidente da entidade, arquiteto Haroldo Pinheiro de Marques Queiroz. Muito grato. Sim,